bem-vindos, professores. Eu estou aqui hoje para falar da disciplina na prática. Ontem a gente teve uma conversa super produtiva falando de alfabetização. Só um minutinho. Ontem a gente falou da alfabetização. A gente falou com detalhes da alfabetização, a gente falou da BNCC, a gente falou do que é preciso para alfabetizar, a gente falou também da sequência didática. Hoje eu quero falar da disciplina. Não é raro hoje ouvir professores dizendo que o principal problema da educação é a disciplina. O que está tornando a educação mais difícil, o que está tornando a vida do professor mais difícil, o que está tornando a sala de aula um lugar difícil é a indisciplina. Boa noite, Neuza. Então, hoje a gente está aqui para falar na prática como lidar com indisciplina. Eu tenho recebido muita pergunta, muita caixinha de pergunta, muita coisa falando disso, da disciplina. Olha, eu tô com uma turma grande, eles não ficam quietos, não adianta, eu já usei todas as estratégias que eu conheço, os pais não aceitam as coisas que eu faço, as crianças não prestam atenção, as crianças não me deixam falar, as crianças, e então a gente está tendo um problema sério de indisciplina. Vídeo dando dicas, a gente já tem por aqui. Mas hoje eu queria fazer um conteúdo prático, como se a gente estivesse conversando aqui na sala dos professores, e eu vou te dar exemplos. Em vez de dizer, olha, faz um incentivo, eu vou te contar que incentivo que eu faço. A gente vai falar então da disciplina na prática. Aqui no YouTube eu deixei no chat aqui da nossa conversa, eu acho que fica aqui de lado, não sei. Eu deixei uma enquete para você votar se você concorda que a indisciplina hoje é o maior problema da educação, é o maior desafio da educação, tá? Então você vota para mim, diz aí se você concorda ou não, lá no final da live a gente dá uma olhada nisso. Eu sei, pessoal, que sendo o problema ou não, a indisciplina deixa o professor extremamente cansado, frustrado. E haja frustração, porque você planeja uma aula excelente, você se dedica, você trabalha. Boa noite. Boa noite, José. Josi ou José? Não tem acento. A gente se dedica, a gente planeja, a gente faz um monte de coisas, a gente estuda, e se você chega na sala e as crianças não fazem as atividades, não participam da aula, não engajam com as suas propostas, aí a gente tem uma aula frustrada. Não interessa a qualidade do nosso material, não interessa a qualidade da nossa aula se as nossas crianças não estão engajadas, se as nossas crianças não sentam e participam da aula. Por isso que hoje a nossa live é sobre comportamento. Na prática, o que pode fazer? O que eu faço? Como é que eu vou lidar com as situações que acontecem na sala de aula? Eu vou dizer aqui hoje, eu fiz um roteirinho para não esquecer de tudo que vocês me perguntam para a gente poder falar. Então, nós vamos falar primeiro do planejamento. Antes dos incentivos, antes das consequências, a primeira coisa para a gente cuidar é o planejamento. O planejamento vai resolver todos os problemas de disciplina da sala? De forma nenhuma. Acontece que se a gente não tiver um bom planejamento, não vai ter outra estratégia que resolva a nossa sala de aula. Então, nós vamos falar de planejamento, depois a gente vai falar dos incentivos, eu vou trazer algumas ideias para vocês,
porque incentivo não é uma coisa só, incentivo é muita coisa ali durante a nossa aula. Nós vamos falar de como fazer os combinados, como agir com os combinados, como fazer os combinados. Nós vamos falar das consequências ou do castigo. Pode falar castigo ainda? Você não tá podendo nem falar castigo, tá podendo colocar a criança de castigo? E aí, a gente vai deixar a criança fazer o que quer porque a gente não pode falar nisso, a gente não pode fazer isso? E aí, o que vocês acham desse assunto do castigo? Ou da punição? Nossa, punição ainda é pior do que castigo ainda. Ou da consequência? O que vocês acham disso? Nós vamos falar também disso. Nós vamos falar também, que eu acho muito importante, do lúdico, mais especificamente do controle da turma no momento lúdico. A Amanda tá dizendo aqui assim, olha, trabalho numa creche, a gestora se sente o máximo da vida. Ela falou que ia assistir às aulas de todas. Ah, ela vai assistir às aulas dos professores. Entendi. Eu já passei por isso, tinha uma escola que eu trabalhava, que não a diretora, mas o pessoal da superintendência ia à escola e entrava na sala para assistir a aula. Então, a gente vai falar também do controle no momento dos jogos. Como que a gente faz? Porque uma das sugestões que eu vou dar para você lá no planejamento é uma aula lúdica. Aí você vai me dizer assim, mas eu não tô dando conta deles sentados fazendo atividade. Como é que eu vou dar uma aula lúdica? Então nós vamos chegar nesse ponto e falar na prática, falar com o exemplo. Ela pode assistir, porque que eu sei que pode são os coordenadores. Ela pode também. Ela pode. Ela pode assistir, os coordenadores podem, pessoal de intervenção, eles podem sim, tá? Então a gente vai falar da disciplina, ok? Vamos então falar da disciplina. Olha, vou virar uma folhinha aqui, porque eu fiz umas listinhas para eu me lembrar do que a gente vai conversar. Olha, a primeira coisa, antes de incentivo, antes de consequência, antes de punir, antes de agradar, antes de desagradar, antes de chamar pai, chamar mãe, antes de combinado, antes de qualquer coisa, é fazer um bom planejamento. Quanto melhor for o seu planejamento, menos problema você vai ter com indisciplina. Eu estou falando que o planejamento vai consertar a família daquela criança que não tem a menor estrutura, que está sendo negligenciada nos seus direitos mais básicos. Não, eu não sou louca. Eu não sou uma pessoa que não sabe da realidade do mundo. Mas, se o seu planejamento for ruim, você vai perder até os alunos bons. Até os alunos bons. Então, a gente precisa ter um planejamento legal. O que é um planejamento legal? Primeira coisa de um bom planejamento, ele tem que estar no ponto certo. O que é o ponto certo do planejamento? A média da minha turma. Você não faz sondagem? Você não faz diagnóstico, prova diagnóstica, atividade de sondagem? Se as suas atividades forem difíceis demais para os seus alunos, eles vão ficar desmotivados, eles vão ficar indisciplinados. Se forem fáceis demais, a mesma coisa. Eles vão ficar desmotivados, indisciplinados. Então, o primeiro ponto do planejamento para você prestar atenção é o ponto certo que você vai trabalhar. Não adianta eu levar um texto imenso para que as crianças leiam sozinhas, façam uma leitura silenciosa, vou cobrar isso delas, vou cobrar se elas não dão conta. A não ser que você faça um bom planejamento, onde o leitor deste texto vai ser você e eles vão fazer interações, enfim, é um bom planejamento, tá? Então a gente precisa trabalhar no nível que a criança está apta a trabalhar, né? Para Vygotsky seria a zona de desenvolvimento proximal.
aquilo que ela consegue fazer com ajuda, mas ela ainda não é capaz de fazer sozinha. Se ela já é capaz de fazer sozinha, ela já sabe, não está aprendendo, vai ficar desmotivada, tá? Vai achar que tá fácil, pra que isso, eu já sei. E o contrário também acontece. Olá, Karina, seja bem-vinda. Então, a gente precisa trabalhar no ponto certo. Segunda ponto do planejamento: interesse dos alunos. Olha, você não precisa seguir todas as modinhas. Você não precisa ter Labubu, levar morango do amor e fazer Bobbie Goods, não precisa. Mas, se você encontrar uma oportunidade de usar aquilo que interessa ao seu aluno para dar contexto para o que você tem que trabalhar, você vai conseguir um engajamento maior desses alunos. Você vai conseguir um interesse maior desses alunos, ou pelo menos de uma grande parte deles. Eu mostrei para vocês que eu fiz um projeto de dinossauros, né, para os meus alunos, porque um aluno pediu para ver dinossauro. Dinossauro está na matéria de ciências? Não. Mas eu posso usar os dinossauros como contexto para leitura de frases, como vocês viram. Aí eu trouxe colorido, o livro de colorir também, fiz os dinossauros mais lúdicos ali. Depois eu vou fazer uns mais realistas para a gente poder fazer a leitura de um texto mais informativo. Mas o interesse do aluno é extremamente importante. Não é que você vai dar aula do que o aluno quer. Você tem 1 milhão de habilidades para desenvolver e você vai focar o seu objetivo nessas habilidades. Mas é possível você usar como contexto. É possível você usar como contexto. Então, eu preciso trabalhar narrativa. Eu posso trabalhar uma narrativa que conte uma história daquilo que interessa para minha criança? Eu posso trazer problemas matemáticos que envolvam aquilo que interessa para minha criança? Eu posso na aula de arte, eu posso na aula de produção de texto, eu posso na hora de trabalhar um letramento, trabalhar aquilo que interessa para minha criança? Sempre que você conseguir fazer isso, você vai ter uma disciplina um pouco melhor na sua sala, tá? Se o aluno é capaz de fazer o que você está propondo. E aqui nesse capaz de fazer o que você está propondo, eu quero abrir um parêntese. Outra coisa que eu tenho escutado demais aqui é atividade barrada, porque o professor vai dar uma coisa que as crianças não sabem. É isso que significa ensinar. Se você vai trabalhar só o que a sua criança já sabe, você não está ensinando nada, tá? Então, é zona de desenvolvimento proximal. A criança ainda não consegue sozinha, mas ela já é capaz com ajuda. E aí, a gente vai desenvolver. Nós falamos ontem das palavras difíceis, que pode ser a palavra com sílaba complexa ou que pode ser uma palavra com significado difícil. Desde que o meu texto esteja adequado à minha idade da minha criança, algumas palavras difíceis, algumas palavras que ela não conhece o significado, são muito legais de estarem ali. Por quê? Vai ampliar o vocabulário. Ela tá na escola para aumentar o repertório e não para limitar o repertório dela. Então a gente vai trabalhar ali nesse ponto. Está trabalhando nesse ponto em que a criança consegue fazer, mas está evoluindo? Porque se tiver no que ela já sabe, desmotiva. Se tiver no que ela não consegue, desmotiva também. Tá ali dentro da capacidade de compreensão da criança, tá trabalhando o interesse da criança, agora você vai ficar atento ao tempo. Ficar atento ao tempo. E eu vou falar mais uma vez, ficar atento ao tempo. O tempo de concentração da criança é pequeno. E fica cada vez menor. Mas antes do TikTok existir nessa vida, porque a gente está colocando muita culpa da não concentração no TikTok. Antes do TikTok existir nessa vida, o tempo de concentração de uma criança já era pequeno. Então, a gente precisa planejar
para a criança que a gente tem. Não adianta colocar uma criança sentada para fazer uma atividade que vai durar 4 horas. Não adianta encher um quadro, outro quadro e achar que a criança vai copiar aquilo ali. Ludmila, mas eu preciso encher o quadro. O conteúdo que eu tenho para passar precisa encher o quadro. Então, não encha de uma vez só. Diversifique as atividades. Aí eu preciso trabalhar muito as operações com os meus alunos. E você sabe que operação é treino, né? Operação matemática, resolver problema matemático é treino. Tem que repetir muito, tem que fazer muito. Como é que eu vou reduzir o tempo se eu tenho que repetir muito? Não é que você vai reduzir o tempo que você vai trabalhar aquela habilidade, é que você vai reduzir o tempo da atividade. Em vez de passar um exercício que vai da letra A até a letra Z, arme e efetue, você vai dar um arme e efetue que vai até uma letra H. Aí você vai dar um desafio de colorir, de descobrir o resultado, alguns probleminhas, poucos probleminhas. E você vai alternando atividades. Sabe uma coisa que é difícil, é um desafio, para mim pelo menos mas que é muito bom para a disciplina e para você não passar sufoco também? Siga a grade de horários. Como a gente é a professora regente da turma e não regente de aula, a gente tem as 4 horas para fazer o que bem entende dentro da sala. Mas se você seguir a grade de horários, em vez de dar uma atividade imensa de língua portuguesa, e hoje eu vou trabalhar só isso, você trabalha um pouquinho na língua portuguesa, um pouquinho na matemática, um pouquinho na geografia, um pouquinho nas ciências. Segue a sua grade de horários. A alternância de atividades ajuda a sua criança a manter o foco. Tá legal, foi inevitável. Eu preciso fazer uma atividade que vai ser longa, vai ser demorada e eu vou ter que conseguir a atenção das crianças, tá? É uma atividade longa, é demorada, mas eu tenho que dar essa matéria porque eu já vou dar prova. Como que eu faço? Elabore as suas atividades e faça pausas nela. Você passa uma parte no quadro e dá uma olhada no caderno. Você passa uma parte no quadro e convida as crianças a refletirem sobre isso antes de passar mais. Você dá um pouquinho na folha xerocada, um pouquinho no livro, um pouquinho no caderno. Assim, essa alternância vai ajudando a criança a manter o foco. Você também pode combinar com essas crianças algumas palavras, alguns códigos. Por exemplo, se eu falo com as minhas crianças 1, 2, 3, eles berram. E silêncio de uma vez! Só que depois eles fazem silêncio, tá? Então, o tempo também é muito importante. Agora eu vou falar uma coisa, você vai duvidar de mim, você vai me xingar mentalmente, porque nos comentários você é muito educado para fazer isso. Mas mentalmente você vai me xingar, você vai reclamar, você vai falar que não tem jeito, vai falar que eu tô sonhando, que eu nunca pisei na sala de aula. Eu adoro que ele fala que eu nunca pisei na sala de aula. E aí, que eu ainda piso, tá, gente? Então é o seguinte, eu vou falar uma coisa, vocês vão achar que é inviável e depois nós vamos conversar sobre essa coisa, tá bom? Lá no seu planejamento, que você tá no ponto certo, trabalhando o interesse da criança, num tempo legal, alternando, você vai levar atividades lúdicas com frequência. Não é você me contar que no ano passado, uma vez, você fez um bingo de letra, não. Uma vez, não. É todo dia, é o seu trabalho diário, ou pelo menos algumas vezes na semana. Às vezes não é todo dia, não, mas algumas vezes na semana você vai trazer ludicidade para dentro da sua sala de aula, porque a sua criança é criança. O seu aluno é criança, ele tem necessidade de brincar. Eles estão vivendo em lugares cada vez menores, casas, apartamentos cada vez menores,
com menos espaço, com possibilidade nenhuma de brincar na rua como a gente brincava descalço lá no paralelepípedo e arrebentava o dedo de correr naquilo ali. Eles não podem por causa da segurança, as casas, os apartamentos são cada vez menores, eles ficam nas telas porque os pais precisam ter sossego para fazer o jantar, para lavar uma louça. Não estou falando que os pais estão certos, mas boa sorte para você se você acha que você vai mudar isso. Não vai, né? Então, você pode até converter uns 3 ali na sua sala de 30, mas a gente não consegue mudar isso. Então, essas crianças, elas convivem pouco, elas se movimentam pouco, elas ficam muito na frente de telas, elas necessitam de movimento e de ludicidade. Ludicidade não é só jogo, é jogo, brincadeira, fantasia, ilustração. Quando você faz uma ilustração bacana, quando você leva uma coisa para colorir, para colar, uma dobradura, isso tudo é ludicidade, tá? E as crianças precisam disso. Além delas precisarem disso, precisarem desse movimento, precisarem de gastar essa energia que elas têm, elas também vão aprender mais nesses momentos, porque esses momentos trazem uma vivência para elas. Além disso, tudo que envolve uma afetividade, um movimento, uma parceria, uma atividade em grupo, vai ser melhor fixado na memória delas. Então, o lúdico é extremamente importante. Mais uma coisa, o lúdico, a brincadeira, também é um interesse da sua criança. A gente falou de assuntos de interesse, eu dei o exemplo do dinossauro do meu aluno, né? Mas a brincadeira também é um interesse da sua criança. Então, a gente vai proporcionar vivência, a gente vai despertar a vontade da criança de estar na sala de aula, a vontade da criança de fazer o que está sendo proposto. Afinal de contas, o que está sendo proposto é uma brincadeira, né? E a gente vai usar também essa brincadeira para negociar com a criança. Aí você vai falar assim, ó, já começou a chantagem. Não é chantagem não, é negociação mesmo. Agora, se quiser chamar de chantagem, chama também, tá? O que eu exponho para as minhas crianças? Mesmo elas estando no primeiro ano e não terem maturidade para tomar muitas decisões. Olha, tudo que eu fizer aqui na sala de aula tem um objetivo de você aprender alguma coisa. E como eu sou uma professora antiga, uma professora velha, eu conheço vários modos de você aprender alguma coisa. Eu vou trazer a brincadeira porque eu acho que ela é o modo mais legal, mas eu posso mudar este modo. Outra coisa, deixe as brincadeiras para o final da sua rotina. Assim, a gente precisa cumprir as tarefas antes de brincar. Isso é um incentivo para que as crianças cumpram as tarefas no tempo certo. Claro que não é para fazer correndo, porque a gente quer que essa tarefa seja cumprida corretamente. Mas eles cumprindo as tarefas, a gente vai ter o jogo, vai ter a brincadeira, né? Principalmente as brincadeiras que são ali com o objetivo de fixação, de memorização. Então, essa brincadeira também entra dentro de uma negociação. Uma coisa muito importante para você colocar na sua cabecinha é que você precisa ter um bom acervo de brincadeiras, de jogos simples. Não adianta. É lógico que de vez em quando tem alguma coisa que deixa a gente encantada e a gente quer fazer, e a gente quer confeccionar, e a gente quer ter aquilo, a gente quer levar para as crianças. Isso acontece, é ótimo. Mas você precisa ter um bom acervo, uma boa coleção de atividades lúdicas simples. Não só simples no sentido de material, como também no sentido de executar essas atividades.
Porque se toda vez que você for dar um jogo for um evento na sala de aula, esses jogos vão diminuir até acabar, tá? Então a gente precisa de um bom acervo de atividades lúdicas que sejam simples, jogos que sejam aplicáveis com facilidade, para a gente ter uma constância de ludicidade na nossa sala. Outra coisa muito importante é que os jogos tenham intencionalidade. Olha, que é uma coisa para acabar com a disciplina de qualquer turma, é a criança perceber que o professor está jogando as ideias assim, ó, sabe? Chega e, vamos fazer isso? Acho que hoje a gente vai... Oi, quando eu era criança, falavam com a gente assim, não fica com medo não, que o cachorro sente o cheiro do medo. Aí eu pensava assim, pronto, já sentiu, né? Criança sente o cheiro do despreparo. Se a sua aula não está bem preparada, se o seu jogo não está bem preparado, se você não sabe por quê, pra quê, com que objetivo você está fazendo aquele jogo, esse jogo vai te criar problema e não solução. Então, a gente tem que jogar com intencionalidade. Qual que é a habilidade que eu estou trabalhando? Qual que é a habilidade da BNCC que justifica a escolha desse jogo que eu vou dar aqui agora? Não à toa, as nossas aulas do curso são um jogo, uma atividade lúdica para cada habilidade. Por quê? Não é para levar jogo aleatório para as crianças. A gente não tem tempo em sala de aula para trabalhar mais nada que não sejam os objetivos que a gente tem. Então, são muitas habilidades que têm que ser trabalhadas. O que eu vou fazer? Onde que esse jogo vai entrar? Esse jogo vai entrar na intencionalidade de trabalhar aquela habilidade. Na sequência didática, eu não vou me render sobre sequência didática, porque nós falamos disso na live passada. Se você quiser ver, depois que a gente terminar nossa conversa aqui, você vai lá na live passada, que você vai ver. Mas na nossa sequência didática, nós temos 2 momentos que são excelentes para usar jogos. A vivência, comecinho da sequência didática, e a fixação, a memorização. Na alfabetização, a gente precisa trabalhar muito, por exemplo, com o alfabeto, com os números, que são códigos, tem que ser memorizados. Memorização necessita de repetição. E repetição costuma ser chato. Quando é chato, vem disciplina. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar os jogos ali. Porque o jogo, a criança repete mais vezes sem ficar chato. Então, você vai ganhando. Você vai conquistando aluno por aluno e passando eles para o seu lado, tirando eles do lado da bagunça e passando eles para o seu lado, trazendo eles para perto de você, tá? Então, jogos têm que ser simples, têm que ser fáceis. Aqui no canal a gente tem uma sequência de 5 vídeos. Cada vídeo a gente tem 10 jogos com material super simples, tipo 10 jogos com pó de sorvete, 10 jogos com 2 canetões de quadro. E ali você vai encontrar muita coisa. Bem assertivo, bem de acordo com cada habilidade, a gente tem lá no curso também. Bom, outra coisa importante é, na sala de aula, depois a gente vai falar da execução dos jogos, das brincadeiras, tá? Depois. Outra coisa importante é que tudo seja muito claro para as crianças. Tudo o que? As regras. O que é que pode e o que é que não pode. A primeira vez que uma criança abriu a minha bolsa, eu quase morri dentro da sala de aula. Um grupo de 4 crianças avançou na minha bolsa e abriu para ver se tinha alguma lembrança, alguma coisa que eu falei que eu ia dar para eles. Eu quase morri. Eu fiquei assim, assustadíssima. Fiquei muito brava com eles. Conversei, depois eu conversei com os pais.
E os pais falaram comigo, Ludmila, foi sem maldade. Gente, foi sem maldade, eles não são ladrões, eles não são bandidos, não, são crianças, eram crianças de 5 anos. Mas o óbvio tá tendo que ser ensinado de novo. As famílias não têm mais essa receita do óbvio e da educação, tá? Então, assim, por exemplo, quando a minha filha era bebê, eu cheguei na casa de uma pessoa, ela foi mexer num armário, eu disse que não podia e a pessoa, né, da casa falou, que isso, não faz isso com ela, não, deixa. Eu falei, não, gente, né? Isso era óbvio antigamente, né? Não pode mexer. Então, a gente precisa fazer os combinados, a gente precisa estabelecer as regras, deixar essas regras expostas, comunicar essas regras, avisar das consequências, avisar dos incentivos, das consequências, agir com firmeza, lembrar as crianças dessas regras todas as vezes que elas forem descumpridas, porque senão elas não vão seguir as regras, principalmente se elas não souberem as regras. Ah, mas é lógico, mas não, tem que fazer, tá? A gente não vai fazer assim muito detalhado, não. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Tenha uma boa conversa, deixa explícito e chama sempre que for necessário, tá? Antes de falar de como construir os combinados, vamos falar de incentivos. Incentivos. Antes de falar sugestões de incentivos, eu vou falar de como tratar esses incentivos, tá bom? Vocês estão votando aqui se vocês concordam ou não com que a disciplina é o pior desafio, o maior desafio da educação? Deixa eu ver aqui. Até agora tá 100% dizendo que sim. Então, incentivos. Incentivos, tem gente que às vezes nem dá incentivo. Primeiro, porque geralmente você gasta, e depois porque você fica brigando com pais. Tem pais que acham que o alecrimzinho dourado deles não pode ser frustrado, né? Então, o que a gente faz com os incentivos? Primeira coisa, gente, tem que ter um critério bem claro, tá? Tem que ter um critério bem claro de quem vai ganhar aquele incentivo. Então, por exemplo, eu vou dar um adesivo para todo mundo que terminar a atividade. Então, se a criança que eu não tenho simpatia por ela é grosseira comigo, ela me ofende, terminou a atividade, este adesivo ela vai ganhar, porque o critério era este. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? A gente tem que estabelecer um critério claro, um critério prático e comunicar esse critério. Então, só vai ganhar o visto quem terminar a atividade antes da professora corrigir. Só vai ganhar a estrelinha quem se comportou bem a semana inteira. Isso inclui fazer as atividades, não brigar, enfim, né? Então, tem que ter critérios claros. O incentivo tem que ser tratado com firmeza também. O incentivo tem que ser tratado com firmeza também. Como assim? Olha, se você, seja o incentivo que for, começa a abrir concessões, então a regra é terminar a atividade. E aí você fala, você fez metade, eu vou te dar hoje, mas amanhã, hein? Acabou, seu incentivo não vale nada. Seu incentivo não vale mais nada. As crianças que fazem atividade vão parar de fazer, porque elas estão vendo que aquele incentivo ali vai ganhar de qualquer jeito, tá? É claro, vamos abrir aqui uma ressalva, alunos com necessidades especiais que não são capazes de concluir a tarefa, a gente vai fazer o quê? A gente não flexibiliza a habilidade? A gente não flexibiliza a prova? A gente vai flexibilizar o incentivo dele também.
a gente vai ter um ajuste de expectativa. Aí a gente vai ver o que ele é capaz de fazer e quando ele fizer, ele vai ganhar. E quando ele não fizer, ele não vai ganhar. Mas tem um ajuste aqui de expectativa, tá? Mas agora falando das crianças típicas, né? Das crianças que conseguem, às vezes a criança é atípica, mas consegue. Então a gente vai, né, pesar aí cada caso. Mas então a gente tem que ser firme. Obedeceu o critério, ganha. Não obedeceu, não ganha. Ai, mas o meu aluno, ele é super bonzinho, mas ele não fez atividade. Eu vou fazer com ele, não deixar ele sem o visto? Ai, vai. Você não tá falando que ele deixou de ser bonzinho, você só não vai dar o visto naquele dia, né? Amanhã ele vai fazer tudo e vai ganhar o visto de amanhã. E assim a gente vai ser firme, vai conversar. Quando os pais vierem reclamar, a gente vai conversar com os pais, vai dizer para eles qual é o critério e vai dizer para eles que naquele dia a criança não cumpriu o critério. Hoje, seu filho não ganhou visto porque hoje ele não fez atividade. Essa semana, o seu filho não ganhou estrelinha porque ele não se comportou. Ah, mas como assim não comportou? Ué, ele chutou minha canela, ele brigou com um colega, ele jogou não sei o que, ele não fez atividade, não comportou. Né? Aí você vai dizer o que ele fez. Não é, um tanto de um monte de coisa. Não, você vai falar o que ele fez, tá? E aí os pais não vão concordar, porque tem uns que não... Ai, coitado, mas aí ele foi frustrado, ele só tá piorando por causa disso. Ai, que... Não tem problema. Deixa eu te contar uma coisa, que quando eu descobri, foi muito importante para mim. Dentro da sala de aula, é muito óbvio, mas às vezes a gente precisa de dar umas cabeçadas para descobrir. Dentro da sala de aula, a responsabilidade é minha. Ou é sua, né? Dentro da sua sala de aula. Se a responsabilidade é sua, não interessa se foi a direção, se foi a supervisão, se foi a mãe que mandou você fazer daquele jeito. Quando der errado, deu errado porque você fez. Então, em situações em que a responsabilidade é minha, as decisões são minhas também. Por quê? Porque quando aquilo der errado, eu vou ser responsabilizada. Quando os alunos pararem de fazer atividade porque o meu visto não vale nada, eu vou ser responsabilizada. Cadê o controle da turma, professora? Quando os meus alunos começarem a agir feito uns vândalos, porque, não tem problema não dá, não tem problema não dá nada não. Eu vou ser responsabilizada. Cadê o controle da turma? E aí, a gente vai, então, ser firme com os pais também. A mãe não aceita que o filho dela fique sem um incentivo. Então, conversa com ele, para ele fazer direitinho o que a gente está combinando, porque aí ele vai ganhar. Mas a mãe não aceita. Mas a decisão não é da mãe. A decisão não é da mãe. Se ela tá com muita dó da criança não ganhar o visto, pega o caderno com a criança e põe em dia. Ensina para ela uns truques ali para ela não ficar atrasada. Vê se tá enxergando bem, se tá precisando mudar de lugar, colocar um óculos. Se é o material, a criança não leva os lápis apontados, aí até que ela aponta, ela atrasa e tal. Se a mãe está realmente preocupada com a criança, ela vai agir com a criança e não ir lá exigir o incentivo de você. E isso você pode falar com ela, com jeito. Mas você pode falar com ela, olha, mãe, você pode ajudar seu filho, mandando o material dele direitinho, para ele não levantar para pegar tesoura, levantar para pegar cola, levantar para pegar apontador, né? Porque toda vez que ele está conversando, ele fala que é porque ele está sem apontador. Quem sabe se colocar seu apontador no estojo? Aí ela vai falar assim, mas você já perdeu 3. Eu falei, eu não perdi nenhum, não. Foi ele que perdeu. Quando o material está etiquetado com o nome e eu acho, eu devolvo para a criança. Agora, às vezes, eu também não acho. A responsabilidade é do filho, né? Dos pais de manterem ali o material organizado. E aí a gente vai ser firme. E se a mãe brigar muito, você vai falar com ela, olha, a responsável pela sala sou eu. Se alguma coisa der errado ali, quem vai
arcar com as consequências sou eu, então a decisão é minha, o incentivo vai para quem cumpriu o requisito do incentivo, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente não tem nem que ficar discutindo. Quando for ter essas conversas, nunca é sozinha com a mãe, tá, gente? Nunca é na porta da sala, na porta da escola, na padaria, é dentro da sala da supervisão, de preferência, com uma ata sendo escrita. Tarefas, vamos falar das tarefas. As tarefas têm que ter uma instrução clara, a criança tem que saber o que você está esperando que ela faça. Tem que ter um tempo determinado, não dá para dar uma tarefa e ficar ali até terminar. Olha, a gente tem até tantas horas porque a gente tem uma atividade depois, eu vou esperar tantos minutos, porque senão tem criança, você deixa lá 40 minutos para fazer uma atividade simples. Eles ficam 35 minutos à toa. Nos últimos 5 minutos eles começam a fazer correndo e aí não dá tempo. Então, as atividades têm que ter um tempo determinado. Eles têm que saber que eles vão ter tempo, que a professora vai esperar. Eu espero quem é lento. Sabe quando eu tô vendo assim, ó, que a criança tá ali assim, ó. Ela olha pro quadro, ela olha pro caderno, ela olha pro quadro, ela olha pro caderno. Essa criança eu vou esperar, mesmo que ela seja lenta, mesmo que ela escreva devagar. Agora a criança que você passa o negócio no quadro, ela tá aqui assim, ó, morrendo de rir, conversando com ela de trás. Dá para esperar? Eu posso comprometer a sala inteira por causa dessa criança? Não posso. Então, a gente vai determinar o tempo. Atividades, elas têm que ter um objetivo. Não vale passar uma coisa para a criança ali. Gente, eu juro que eu já vi fazer isso, tá? Não tô inventando. Passa uma atividade em que a criança tem que fazer, assim, 500 alguma coisa no caderno, para manter a criança ocupada e te dar sossego. Ah, mas as crianças percebem na hora que aquilo ali não tem nada com nada. Então, a minha atividade, ela tem que ter um objetivo. A gente está aprendendo isso, a gente vai treinar isso, né? Então, tem que ter um objetivo. Já falamos do interesse da criança, nível certo, tempo determinado. E você tem que ser constante no visto, na correção e no incentivo. Deixar as crianças fazendo atividade e tanto faz, tanto fez se ela faz ou se ela não faz, você começa o ano com várias crianças fazendo atividade e umas 3 que não fazem. Aí você não faz nada. Você não dá visto, você não olha, você não chama atenção de quem não fez. Aí a sua turma vai só decaindo. No outro mês tem 8 que não fazem, no outro mês tem 10, depois tem 15, no final do ano ninguém tá fazendo mais nada. Porque, gente, é penoso para a criança fazer atividade, são 4 horas de trabalho, árduo, intelectual, a mãozinha dói que a coordenação motora ainda não tá bem desenvolvida, a cabeça cansa porque ela quer brincar, ela quer pensar em outra coisa e ela tá ali. E aí você não valoriza, você não olha, tanto faz se ela fez ou se ela não fez, ela para de fazer. Até os alunos bons param de fazer quando a gente não é constante no olhar o caderno, no vistar o caderno. Então, isso é importante, sim. Fez atividade? Visto. O visto pode ser um monte de coisa, pode ser um desenho simplesinho, pode ser um carimbo legal, pode ser uma figurinha. E aí, para cada atividade, você vai ser criativo, né? O para casa, por exemplo, é o carimbo que é para andar depressa, para colar o outro para casa, para começar a minha aula. Mas você pode, numa atividade de ciências, colocar ali uma ilustração, um adesivinho que tem a ver com a matéria, ou então com algum personagem que vocês estejam trabalhando, que eles gostem e tal. Seja criativo, mas seja constante. Nós falamos dos combinados agora há pouco, né? Combinados, eles precisam ser simples, objetivos e evitar os nãos. E ele tem que ser curto também. Se você tiver ali um livro de Constituição, eles não vão ler não, gente. Nem você não vai lembrar de todas as regras, tá? Então, simples, objetivo e evitar os nãos. Quando as crianças forem sugerir as regras para você, elas vão falar, por exemplo, não xingar, não brigar, não chamar de apelido.
Aí você vai sugerir para elas, então a gente está falando de respeitar os outros. Aí eles vão falar, respeitar o coleguinha, respeitar a professora, respeitar a mamãe, respeitar a tia da cantina, respeitar as pessoas. Ah, então não pode chamar de apelido, mas a gente já falou que tem que respeitar as pessoas, então a gente já tá pronto aqui, já tem uma regra. As minhas regras da minha sala são, vou falar com vocês aqui, que aí fica a sugestão. Ficar em seu lugar, por quê? Crianças soltas zanzando dentro da sala não funciona. Ludmila, mas você não falou que eles precisam movimentar? Falei, mas eles vão movimentar na hora que eu quiser. Brincadeira. Eles vão movimentar de acordo com a necessidade deles se movimentarem. Então, eu vou chamá-los para ir ao quadro, a gente vai sentar numa roda para conversar, a gente vai sentar para fazer um jogo, a gente vai ao pátio fazer um jogo. Mas no momento de concentração, no momento de olhar para o quadro, no momento de uma conversa informal, no momento que o professor explica, no momento de fazer exercício, é cada um no seu lugar. A gente só vai sair do lugar quando tiver um motivo para sair do lugar, tá? Em turmas mais maduras, mais responsáveis, eu costumo combinar com eles de não ter que pedir para ir ao lixo jogar ponta de lápis, de não, às vezes até para banheiro. Eu falo com eles, não precisa pedir, quem sabe da sua necessidade é você, só espera o outro chegar para você sair. Em turmas mais responsáveis, em turmas mais maduras. Com os meus alunos do primeiro ano esse ano, até o apontador eu tenho que falar se pode ou não pode levantar. Porque eu tenho alunos que usam o apontador para ficar andando dentro da sala e aí vai mexer com o outro, não vai apontar nada, não vai fazer nada. Então, a gente avalia a sala da gente. Então, ficar no seu... As regras que tem na minha sala são só 5. Ficar no seu lugar. Esperar a sua vez de falar. Tem alunos hoje em dia, gente, não tinha isso um tempo atrás, agora existe, que eles querem falar na hora que eles querem falar. E se você estiver falando, eles vão falar mais alto do que você. E se você levantar seu tom de voz, eles vão levantar o deles mais ainda. Então, tá lá no meu combinado, esperar a sua vez de falar e ele não vai falar por cima de mim e nem por cima do colega. Se eu dei a fala para aquele colega, se tem um colega lendo, se tem um colega fazendo uma pergunta, se tem um colega falando, os outros vão ouvir. Não é porque ele é um colega, porque ele é uma criança que não vai ser ouvido. Inclusive, eu digo para eles, olá Luana, boa noite. Inclusive eu digo para eles, sabe assim, o colega tá falando, o outro começa a falar junto, começa a falar alto, falo, você está sendo grosseiro com seu colega. Não é verdade? Não está sendo grosseiro? Está interrompendo o colega? Espera a sua vez de falar. Aí eu mostro lá o cartaz, né? Do esperar a sua vez de falar. Cadê o nosso combinado? Esperar a sua vez de falar. Você não está esperando, está falando a vez do outro. Aí eu dou a palavra para o outro de novo. E a gente tem que ter essa firmeza de chamar a atenção, de falar sério, né? De falar bravo mesmo. Não vai funcionar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer. E a gente tá com essa realidade da criança querer falar mais alto do que a gente, da criança levantar a voz, querer falar por cima, querer falar na frente dos outros, tá? Isso aqui eu até vou chegar nesse ponto do falar fora de hora, do fazer fora de hora, quando a gente estiver falando dos jogos. Às vezes, tá na vez daquele aluno jogar, o outro vai e grita e quer o ponto. Não tava na sua vez. Na brincadeira de forca, por exemplo, não estava na sua vez, você passou o ponto para outra equipe. Quem mandou você falar fora de hora? Por que você gritou, né? Então, fazer as tarefas, isso é outra coisa que eu falo o tempo todo com eles. Gente, eu vou procurar brincar, eu vou procurar trazer jogo, eu vou trazer ilustração, todo material legal que eu tiver na minha casa eu vou trazer para vocês. Mas, escola é lugar de estudar. A gente vai copiar e vai copiar muito. A gente vai fazer atividade e é muita, porque é na escola que a gente faz isso. Escola é lugar de estudar. Então a gente vem para a escola para estudar. Quando os meus alunos perguntam assim, vai copiar muito? Eles veem que eu tô fazendo linha no quadro, vai copiar muito? Eu falei, escola.
Eles até sabem, é escola, né? Então, olha, ficar em seu lugar, esperar a sua vez de falar, fazer todas as tarefas, não é só a tarefa que tá fácil, não é só a tarefa que eu quero, não é só a mais interessante, é todas. Até porque você conquista o direito de fazer as mais interessantes quando você faz as outras também. Cuidar dos materiais, porque as crianças estão cada vez mais displicentes com o material delas, não dão valor nenhum ao material e depois a gente é que é cobrada, né? Então, cuidar do material. Esses dias, antes do recesso, a gente tava saindo, aí um colega foi, pegou um lápis que estava com o nome da menina, entregou para ela jogou para lá para não ter que guardar na mochila. Porque ela ia ter que parar, abrir a mochila, guardar. Ela jogou o lápis. Então, esse cuidar bem dos materiais está tendo que ser ensinado todo de novo, tá? Eles não têm, assim, aquele zelo de quem sabe que é difícil o material. E eu tô em escola pública, tá, gente? E respeitar a todos, respeitar a todos. Então, é não brigar, não bater, não xingar, não chamar de apelido, né? E é a todos, não é a professora, não é a mamãe, não é o coleguinha, não é... É todo mundo, né? Então, os meus combinados lá da minha sala são esses. São simples, não tem a palavra não, né? A gente, em vez de falar o que não deve ser feito, a gente vai falar o que deve ser feito e são curtos, para que a gente tenha o domínio deles, para que a gente memorize, para que a gente relembre, para que fique claro ali na parede, né? No nosso cartaz, tá bom? Eles já sabem mais ou menos até quais que são as cores do cartaz, sabe? O amarelo é esperar a sua vez de falar, porque o que eles mais desobedecem é o esperar a vez de falar, porque às vezes eles estão empolgados, eles querem participar, eles querem falar. A gente faz muita lista de palavra na alfabetização, né? Então vamos falar a palavra com essa letra, e eles querem falar depressa, mas tem que esperar a sua vez. A professora tem um tempo de escrever no quadro, cada colega fala uma vez, não tem que um colega só falar 20 palavras e o outro não ter oportunidade. Então, o esperar sua vez de falar é o cartaz amarelo, é o que a gente mais tem que lembrar lá na minha sala. Outra coisa aqui são ideias de incentivos. Toda vez que eu falo incentivo, tem gente que fala assim, mas o que pode ser um incentivo? Mas e o incentivo? Como que eu faço e tal? Então, eu trouxe aqui algumas situações e alguns incentivos possíveis, tá? Primeiro, para as tarefas. Para as tarefas, eu faço o visto com um desenho simples. Gente, quando você desenha uma estrelinha do lado da palavra visto, seu aluno gosta. Ele leva para mostrar para os outros. Olha o que ela desenhou. Ela desenhou igual para você? Né? Então, assim, olha, um desenho simples, eu faço o desenho de estrelinha, às vezes de coração, às vezes uma piscadinha, assim, ó, um olhinho aberto, um fechado e um sorriso, às vezes um joinha. O joinha também é bem facinho de desenhar, assim, eu faço essas coisas para eles. Eu faço bem rapidinho, tá? Cada um briga com as armas que tem, né, gente? Se eu tenho facilidade para desenhar, eu vou desenhar. Os carimbos, eles adoram os carimbos. Aí você usa ali um carimbo por uma semana inteira, depois você vai e troca o carimbo, né? Faz carimbos diferentes para situações diferentes. Eles gostam muito dos carimbos também. E adesivos. Adesivo, eu não compro adesivo, não. Eu imprimo as coisas que eu quero em folha adesiva. Foi no ano passado que teve Olimpíada, eu imprimia os medalhistas brasileiros e o visto era um medalhista brasileiro, eles adoraram. Aí depois a gente foi trabalhar o Ziraldo, aí eu fiz a turma do Pererê, fiz Menino Maluquinho, tem os ursinhos carinhosos que eu já dei para eles e tal. Então, uma folha adesiva se imprime um monte, e aí na hora de dar o visto só cola ali no caderno, eles amam o adesivo, o carimbo e o desenho, o seu desenho ali com uma caneta colorida, uma caneta diferente, um dia uma caneta de glitter, outro dia uma caneta de duas pontas, eles gostam dessas coisas e isso é um incentivo para eles. Comportamento. Aqui eu falei das tarefas, é aquele negócio dia a dia ali, né? O carimbo, o adesivo, o desenho, às vezes são 4 numa aula só, porque, por exemplo, olha que é isso? Só um minutinho aqui.
Porque, por exemplo, num dia você trabalha matemática, geografia, história, ciências. Então, você vai dar 4 vistos ali, são 4 cadernos para vistar naquele dia. Então, tem que ser uma coisa mais ágil. Comportamento. Eu trabalho na minha sala semanal. Para você ganhar o seu incentivo de comportamento, você tem que ter ficado legal a semana inteira. Então, assim, olha, brigou lá na segunda-feira, na sexta-feira você não vai ganhar a sua estrelinha. Ah, não brigou, comportou até bem, mas as atividades não fez. Então, não comportou bem. Você veio na escola para fazer o quê se você não fez atividade, né? Então, eu faço aquela estrelinha, eu já mostrei para vocês aqui o pote de estrela. Tem vários videozinhos mostrando como que faz. Você pega uma tirinha, dá um nó, enrola e amassa. Já mostrei aqui para vocês. Tem aqui outras dobraduras aqui no canal, tem uma de coração que dá para pôr na pontinha do lápis, que pode ser um incentivo também para você variar. Você pode, se for do seu agrado, se a sua sala não tiver nenhum problema, você pode trabalhar com doce, bala de vez em quando. Eu não gosto de dar doce não, mas lembrancinhas, essas lembrancinhas de festa que a gente compra um pacote e vem apito, vem língua de sogra, essas coisas, balão, eles gostam. Eu tenho uma caixa, igual eu tenho as caixas de material aqui, eu tenho uma caixa dessas organizadoras, divididinhas assim, em que eu tenho umas borrachinhas. Deixa eu ver se eu acho umas aqui para mostrar para vocês. Assim, ó, essas borrachinhas. Essa aqui a gente compra uma e corta. Você compra uma compridinha, tipo assim, ó. E aí você corta. Aí eu corto fininho para dar um monte. E aí as crianças... Ah lá, tá vendo? Esse aqui é um porquinho. Aí tem moranguinho. O moranguinho eu já comprei picadinho. Maçã também. A laranjinha eu piquei. Aí eu tenho umas aqui e tenho umas lá na escola, tá vendo? Tem borrachinhas assim, giz de cera, sabe aquele pote de giz de cera? Toda escola tem, gente, não constrói escola sem esse pote não, que é aquele pote do giz quebrado. O giz de cera caiu no chão, o giz de cera quebrou, a professora vai juntando aquilo num pote, vai juntando num pote, vai juntando num pote. Quando você pensa que não tem um pote desse tamanho, cheio de giz de cera quebrado. Aí, sabe o que você faz? Você pica esse giz de cera, coloca ele numa forminha de silicone, pode ser de estrelinha, de coração, e faz um giz todo colorido, todo mesclado com formato de coração, com formato de estrelinha, põe na sua caixinha, isso é incentivo também. Sabe quando que eu uso esses incentivos? Quando eu tô dando uma brincadeira que tem ganhador, tem vencedor, tipo assim, brincando de morto e vivo. Gosto de brincar de morto e vivo porque exercita a atenção, a audição deles, prestar atenção no que tá ouvindo, né? Aí, o último da sala, observe, eu vou ter que dar um brindezinho desse. Aí ele vai lá e escolhe na caixa qual que ele vai querer. Então, tem criança que coleciona isso, né? São ideias de incentivos de brindes também, né? Borracha, lápis, adesivo. Adesivo foi engraçado. Nessa caixa que tem essas borrachinhas, esses gizes de cera, tem uns adesivos que eu usei folha adesiva e desenhei à mão. E aí, tem alunos que estão escolhendo os adesivos que eu desenhei. Gente, é adesivo feito a canetinha mesmo. E eles estão escolhendo isso em vez de escolher um objeto, uma borracha. E aí eles perguntam, pode? Eu falo, se você quiser, pode. Então, tudo que você oferece para o seu aluno, se você for firme, combinar o critério, vai ser um incentivo legal, tá? Não tem que ser caro, nem pode ser caro. A gente falou aqui de tarefa e comportamento. Desempenho. O desempenho bom também tem que ser incentivado, né? Não é só ser bonzinho, é tirar um 10 na prova, né? Assim, é estudar, é prestar atenção na aula. Então, o que eu faço quanto ao desempenho? Os meus alunos que tiram total na prova, então assim,
Ele tirou 2 na prova de matemática, mas na de português ele tirou 10. Eu colo aquela estrelinha dourada, sabe aquela cartelinha que a gente compra um monte? E aí eu colo uma estrelinha dourada, escrevo parabéns, né? E eu tive esse ano, no primeiro bimestre, crianças que tiraram total no boletim. Ficou com 25 em português, matemática, geografia, história e ciências. Conseguiu fazer tudo. Essas crianças eu fiz um chaveiro de EVA, que era uma estrela de EVA com glitter, porque mereceram demais, né, gente? Ah, mas e o que tirou 9? É quem tirou total. O que tirou 9 tá de parabéns, a nota dele foi boa também, eu falo isso com eles. Olha, gente, quem ganhou a estrelinha foi quem tirou 10, mas tem muita gente que tirou 9, que tirou 8, isso é nota boa também, vocês estão de parabéns. Mas a gente não pode deixar de premiar, de valorizar uma conquista dessa, de tirar total em tudo, né? Tá, eu tenho um aluno que eu sei que ele nunca vai tirar 10, mas ele se superou tanto. Faz um incentivo diferente para ele. Faz um diferente para ele, faz um cartão legal, coloca na agenda, põe uma figurinha legal na agenda dando os parabéns para ele, tá? Então a gente tem autonomia para criar os nossos próprios incentivos, os nossos próprios prêmios, tá certo? Então é isso aqui sobre os incentivos. Agora eu quero falar de uma coisa que é o controle na hora dos jogos. Eu conheço uma dúzia de professores que desistiram de trabalhar o lúdico na sala de aula, porque é muito desgastante. Toda vez que vai trabalhar tem confusão, toda vez que vai trabalhar tem briga, toda vez a brincadeira nem chegou no final, porque virou bagunça, eu saí de lá louca, cansada, com a cabeça ruim. Eu tô inventando isso aqui? Que a gente às vezes tenta fazer umas coisas na sala e sai assim, que você chega em casa e fala, meu Deus, eu nunca mais invento isso, né? Aí a gente inventa de novo, na verdade. Mas essas coisas acontecem. Então, como que a gente faz, como que a gente procede para dar tudo certo? Eu vou te contar como que eu faço na minha sala, porque eu faço muita questão de trabalhar ludicidade, principalmente com o primeiro e com o segundo ano. Na verdade, eu trabalho até com o quinto, mas eu faço muita questão, principalmente com os pequenininhos. Primeira coisa é o jogo coletivo. O jogo coletivo é um jogo que eu tenho mais controle dele. E ele serve muito para mim no começo do ano, quando eu ainda não tenho um bom domínio da turma, porque no começo do ano eu tenho domínio da turma o ano inteiro, gente. Mas no começo do ano eu sou brava demais até eles entenderem que quem domina sou eu. Depois eles vão entendendo, eles vão respeitando, eles vão vendo que eu não tô ali para ser má com eles. Que se eles fizerem o que eu peço, a gente vai ter uma convivência legal, a gente vai ter atividades interessantes. Então, eu faço muitos jogos coletivos no começo do ano. O que é isso, Ludmila? Jogo coletivo? É o seguinte, pensa num jogo da memória. Eu posso dar o jogo da memória em duplas, em trios, eu posso dar o jogo da memória coletivamente. Quando a gente está no começo do ano, como que eu dou esse jogo? Coletivamente. A gente vai sentar num círculo no chão, eu vou separar em 2 equipes e vai vir uma criança de uma equipe, vai jogar. Vai vir outra criança de outra equipe e vai jogar. Vai vir outra criança de outra equipe e vai jogar. Vai vir outra criança da outra equipe e vai jogar. Até que todos tenham jogado e a gente vai avaliar ali a pontuação de cada equipe e vai ver que equipe que ganhou, que equipe que perdeu. Então, o jogo coletivo, ele é muito bom para você manter o controle. Eu falo muito do jogo de trilha, que eu trabalho o jogo de trilha antes de introduzir adição e subtração, que eu trabalho ele para fazer a numeração, conhecer os números e tal. Jogo de trilha. O meu primeiro jogo de trilha que eu dou para eles é num banner. Eu fiz o desenho, imprimi o banner e aí
a gente senta em círculo, a professora sentada lá também, vai a turma de, vem um da turma de cá e joga o dado e anda, vem outro da turma de lá, joga o dado e anda, e aí tem duas pecinhas para a sala inteira, porque são duas equipes. Então, o jogo coletivo é um jeito de você ter um domínio da turma no momento do jogo. E aí, todo mundo que não tá jogando tá sentado, calado, prestando atenção. Prestando atenção na jogada do colega, se tá jogando certo, se tá jogando errado. É lógico, gente, que eles dão umas dicas, eles vibram quando acerta. Mas não pode, por exemplo, sair do lugar, né? Então, o jogo coletivo é o primeiro que eu dou. Aí, as crianças vão entendendo como é que a banda toca, vão entendendo como que a Ludmilla funciona, vão entendendo que a Ludmilla é braba demais, que o que eu falo que eu vou fazer, eu faço mesmo, porque se eu falo de uma consequência, eu vou aplicar essa consequência. E aí, eles vão entendendo que precisa cumprir as regras. Aí, eu tenho, por exemplo, o jogo de trilha, eu tenho ele impresso em folhas menores e plastificado. Na minha turma, eu já dei a brincadeira de trilha para eles jogarem em grupos de 4. Aí eles sentadinhos, eles fazem os grupinhos e aí eu dou um dado para cada um e cada um vai jogar com a sua pecinha, não é a pecinha da equipe. Cada um vai jogar com a sua pecinha no tabuleiro menor. Mas para isso ser viável, primeiro eu joguei coletivo com eles. Primeiro a gente jogou lá na rodinha, tá? Coisas importantes da gente fazer antes de começar um jogo. Combinar a formação. Combinar a formação. A diagramação da sala. Então, a gente vai jogar no... A gente tá jogando aqui, por exemplo, o que eu falei? Jogo de trilha, eu falei de jogo da memória. A gente tá jogando sentado no círculo. Então, o combinado é cada um com o bumbum aí no chão, no lugar que vocês estão. A pessoa que vai jogar naquela vez vai levantar, vai até lá, vai jogar o dado, vai mexer a pecinha e vai sentar só nessa hora que vai levantar o outro. Aí, gente, o que que acontece? A gente tem a formação, por exemplo, do círculo. Outra formação que eu uso muito com eles é de fila, mas não fila sentado na cadeira, não. Divide a sala em duas filas, em dois grupos e faz uma fila de cá, outra fila de cá. Quando que eu faço essas filas? Para fazer corrida de revezamento. Então, por exemplo, eu coloquei ali, a gente fez no começo do ano gincana do alfabeto. Eu coloquei o alfabeto lá todo misturado e aí vinha uma criança, colocava a letra na ordem, corria, sentava no final da fila, a criança da frente vinha, colocava outra letra, até que um dos grupos conseguia fazer a ordem alfabética primeiro. Essas corridas de revezamento, dá para você fazer um monte de coisa com isso. Por exemplo, nós estamos trabalhando LH. Aí a gente vai falar assim, então agora nós vamos fazer a corrida de revezamento. Você pega o canetão, vai no quadro, escreve uma palavrinha com LH, volta, entrega pro seu colega, senta no final da fila, e aí ele vai levantar, vai lá e tal. Quando a gente combina uma formação com eles, olha para você ver, da fila aqui da corrida de revezamento, o colega só pode levantar quando o outro senta, quando o outro entrega o canetão e senta. Os outros que estão esperando não podem levantar. As crianças que estão sentadas no círculo, elas não podem invadir o tabuleiro, elas têm que ficar no círculo até chegar a vez delas. Então, a gente tem que combinar uma formação com as crianças, né? Como que vai se organizar, como que a gente vai se movimentar nesse jogo? Nós vamos brincar de amarelinha, porque eu quero trabalhar a sequência numérica, porque eu quero trabalhar o equilíbrio, não sei o quê. Tá bom, a gente vai ficar numa fila, você vai pular, quando você errar, você vai para o final da fila. Essa movimentação tem que ser combinada, né? Tudo que eu vou fazer com os meus alunos, gente, olha, por exemplo, eu comprei um monte de carimbo no começo do ano e eu deixo eles pegarem os carimbos para fazer probleminha para os outros. Então, assim, ele bate o carimbinho lá, o outro vem, junta aquilo e faz a continha. Tudo tem que ser combinado. Olha, vai levantar um de cada vez, não vai empurrar, vai pegar um carimbo, depois se quiser trocar, devolve um e pega outro. Tudo tem que ser combinado. Então, os jogos, a gente pode jogar em grupo, a gente pode jogar no círculo, né? Fazer o jogo coletivo, a gente pode jogar em filas, depende da formação necessária para o jogo que você vai aplicar.
Primeira coisa que você explica para eles é a formação. Depois vem o objetivo. Esse jogo é o quê? A gente vai ver quem soma mais pontos, a gente vai ver quem que termina primeiro uma tarefa, a gente vai ver quem faz a maior lista de palavras, a gente vai ver quem que responde a pergunta certo, quem adivinha, quem que é alguma coisa, enfim. E aí vem as regras, o que que pode e o que que não pode. Tem jogos que se as crianças vibrarem, conversarem, não tem problema. Tem brincadeira que se tiver barulho não vai funcionar. Tem jogos que as crianças podem ficar mais soltas. Você tá brincando de morto e vivo. Elas estão ali soltas naquele espaço. Estátuas estão ali soltas naquele espaço. Mas tem jogos que tem uma formação específica, como eu acabei de falar. Então, a gente vai combinar o que que pode, o que que não pode. Pode falar, pode sair do lugar, pode falar na vez do outro, tem a vez certa de falar, tem uma ordem que vai ser falada, é quem falar primeiro. A gente vai combinar isso com as crianças, vai expor as regras para as crianças. E aí vem a parte da Ludmila Brava, e eu garanto para vocês que você vai ter problema umas 3 vezes e depois nunca mais. Que é o seguinte, quando a gente brinca com as crianças, eu deixo muito claro para elas que só vai brincar quem respeitar as regras. Quem ofendeu o adversário não vai brincar. Quem não ficar na formação combinada, sai da fila, fica invadindo o tabuleiro, subindo em cima das coisas, fica gritando na hora que o outro tinha que estar falando, na hora que a gente tinha que estar escutando uma instrução, fica pegando as peças, tem aluno que fica tomando a peça do outro, fica pegando e tal, fica atrapalhando. Atrapalhou, você não brinca. E aí eu tenho esse combinado com eles. Olha, gente, é o seguinte, se eu ver que a sala bagunçou, sabe quando você olha e tá uma bagunça generalizada, tá todo mundo fazendo errado? Acabou a brincadeira, ninguém brinca. Agora, se eu vejo que só a Ludmila que tá atrapalhando, quem não vai brincar é a Ludmila, eu vou tirar ela da roda, ela vai aprender essa matéria que a gente tá trabalhando também, só que ela vai aprender de outro jeito, ela vai copiar um texto, ela vai fazer uma coisa no caderno, enquanto os outros jogam. E aí, você tem que cumprir o que você falou. Então, tá lá a criança jogando dado, a outra tá avançando em cima do tabuleiro, derrubando as peças, pegando, dá licença, você vai. Aí, no dia seguinte, vai vir o pai, a mãe, a avó, o periquito, o papagaio, todo mundo reclamar que a professora tirou a criança, que a criança chorou tanto, tadinha. Aí você vai explicar, não, é porque essa atividade não estava boa para ela, mas eu passei outra atividade para ela aprender a mesma coisa, tá? E aí você vai conversar, aí a mãe vai brigar, você vai falar, olha, ensina seu filho a comportar, a obedecer a regra para ele poder ficar no jogo. E assim a gente vai conseguir dar brincadeira para eles. Se você abre mão das regras, abre mão do comportamento, aí sim você vai ter muita dificuldade de levar qualquer coisa lúdica para dentro da sua sala. Desde um jogo até uma pintura, uma dobradura. Por quê? Porque as crianças vão se sujar, porque as crianças vão desperdiçar o material, porque não vai funcionar, porque elas não te ouvem. Então, faça-se ouvir sendo firme quanto aos incentivos e às consequências. E aí assim a gente consegue trazer os jogos para dentro da sala de aula sem sair passando mal de dentro da sala, sem sair morrendo de dor de cabeça, precisando de beber um vinho, precisando de beber uma cerveja todo dia, porque a gente não tá dando conta da barulhada da sala. E aí, quando isso estiver estabelecido, né, não, eu consigo dar um jogo na minha sala sem problemas, sem confusão, sem amolação, sem sair com dor de cabeça. As crianças vão percebendo que assim funciona e você vai negociando com elas. Olha, no final da aula a gente tem um jogo, se der tempo de fazer tudo a gente faz. Olha, nós vamos jogar, só vai ficar quem comportar. E quando o jogo termina, o jogo não termina. A gente vai aproveitar para conferir, né? Conferir a pontuação, fazer a contagem, fazer os agrupamentos. Então você vai aproveitar um monte de coisas ali que você pedagógicas para sua criança desenvolver. Então, gente, assim, cuidando dos incentivos,
das consequências, trabalhando muito lúdico, trabalhando muito mesmo o seu planejamento no ponto certo, com o interesse das crianças. Com tudo isso, você vai ter uma sala muito melhor. Resolveu todos os problemas? Não resolveu. Às vezes, quando eu falo dessas coisas, tem professor que até se ofende. Então a minha sala é ruim porque eu que não sei planejar. Você não sabe onde que eu dou aula. Gente, eu sei. Não sei onde que você dá aula, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já dei aula em lugares difíceis. Mas quando você segue isso, a sua turma, de um modo geral, vai melhorar. A turma de um modo geral. Se você não faz nada disso, se você não olha tarefa, eles param de fazer tarefa. Se você não tem incentivo, consequência, interesse, bom planejamento, eles começam a ficar à toa, largar pra lá, fazer de qualquer maneira e vai piorando cada vez mais. Tá bom, mas você fez isso tudo que eu falei aqui, não só fez uma semana, você fez e manteve constância nisso. E mesmo assim, tem o apocalíptico lá que está acabando com você. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o caso do apocalíptico, daquela criança. O que está acontecendo com essa criança? Ah, sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Vamos descobrir o que ela tem. É uma criança que está atendida em todos os seus direitos? A família funcional, está conseguindo cuidar direitinho dela? Não, não é. Então, o que a gente vai tomar de providência para que isso aconteça? Né? Às vezes, gente, é simples. Às vezes os pais só não sabem que a criança está desse jeito. Às vezes não. Às vezes você vai chamar os pais, eles não vão vir e tal. Mas a gente tem que aí investigar os casos que persistem nessa dificuldade de respeitar regras, nessa dificuldade de seguir o que está sendo proposto dentro de sala, na dificuldade de respeitar os outros. Aí você vai reunir com a sua equipe pedagógica, com a sua pedagoga, você vai chamar os pais, pode ser feita advertência. Você vai ver o que o regimento da sua escola permite que seja feito, vai chamar os pais, vai fazer o quê? O que essa criança está fazendo é incômodo, o que essa criança está fazendo é grave, o que estão fazendo com essa criança é grave, essa criança está sofrendo negligência, o que está acontecendo? Aí, depois que tudo isso está estabelecido, que tudo isso está feito, a gente vai cuidar dos casos especiais, dos casos mais graves. Às vezes, quando eu falo assim, porque começa pelo planejamento. Aí tem gente que fala assim, eu queria ver você começar pelo planejamento, se o meu aluno, ele me agride, ele me bate, ele me machuca. Ué, gente, peraí. Aí não é nem uma questão de disciplina escolar, aí é uma questão de agressão física, coisa que você vai tratar na polícia. Então, a gente tem que ter essa consciência do que está na nossa mão, a gente vai fazer tudo o que está na nossa mão. O que não está na nossa mão, mas pode ser resolvido entre a escola e a família, a gente vai pedir o apoio da coordenação, da equipe pedagógica para chamar essa família, conversar, fazer uma ata. Ludmila, a gente chama a família não vem. Então, a gente vai registrar que ela foi chamada e não veio, porque caso as coisas piorem, a gente tem esse registro, a gente está resguardado, a gente está provando ali que a gente está trabalhando para melhorar a situação, né? E a gente vai tratar os casos graves, os casos muito difíceis, onde eles precisam ser tratados. Nem tudo se resolve dentro da escola. Às vezes é com autoridade, né? Eu tô falando aqui, que eu falo muito de criança de primeiro ano, mas às vezes o comentário que vem para mim não é de primeiro ano. Então, às vezes vai ser com uma autoridade, às vezes vai ser com um especialista da área médica também. Né? Essa criança tem alguma questão que precisa ser tratada para a gente poder agir com mais assertividade, sabendo o que ela tem, né? Então, é isso, tá? Eu espero, pessoal, que esse papo todo aqui, essa conversa toda, tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham gostado e principalmente que funcione lá dentro da sua sala de aula, porque eu posso garantir que na minha funciona. Queria lembrar todo mundo que hoje é o último dia para o nosso cupom de 20%, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!